Hoje é dia 24, hoje, dia 24, né, de março de 2018, às 3 horas e 5 minutos, mais ou menos, ou 3 horas e 8 minutos da tarde, a gente inicia a nossa entrevista aqui com, qual é o seu nome? Júlia, Betela Furlan. Júlia Betela Furlan, Furlan, quantos anos? 98. 98 anos. Dona Júlia, essa entrevista, ela tem, essas entrevistas que estão sendo feitas pelo Círculo Italiano, pela Associação Círculo Italiano, ela tem o objetivo de coletar a memória, né, das pessoas, que ainda tem essa memória viva, que nem no caso da senhora, sobre a imigração italiana em Andradas, quais que foram as primeiras famílias que chegaram, quem foram. Então, assim, nós poderíamos começar com o seguinte, né, quem são os seus pais ou seus avós, quais que foram os primeiros que chegaram da Itália, de onde eles vieram da Itália, qual que era o nome deles, né? Começar por aí. Seus- Meu pai e minha mãe, eles vieram da Eles Itália. vieram da Itália. Meu pai tinha 18 anos, mas ficou na Argentina. Mas não vieram junto, né? Minha mãe era outra, bem que se conhecia. Entendi. Qual que é o nome Ela do seu veio, era pai? 7 anos. Meu pai chamava José Betela. José Betela. É, E ele veio com 18 anos da Itália. ele veio e ele já veio e já ficou aqui em Andradas. E minha mãe veio com 7 anos. E ela foi criada aqui. Eles, quando ele veio, eles se conheceram aqui e casaram aqui. Mas todos os dois muito pobres. A minha mãe foi até criada com mãe adotiva. Eles Entendi. eram muito pobres. E você sabe a região que teu pai veio, tua mãe veio da Itália, não? Eles vieram da Itália, lá de Brescia. Brescia? E vieram no navio clandestino, falava naquela época. Candestrino? Vapor? Vinha gente Aham, pobre, né? aham. Que eu não sei, mas naquela época eles falavam isso. E aí eles foram morar no Oliveira, meu pai, lá nos Oliveira, Ah, os no antigos lá, Ernesto de Romar de Oliveira. Oliveira, foram morar na roça. Em São João da Boa Vista? As fazendas dos Não, Oliveira? veio aqui em Andradas mesmo. Eles vieram direto para Andradas. Vieram. E você sabe se eles E vieram chegou por. aqui, meu pai trabalhava na roça, né? Aham. Lá, uns tempos, né? Não sei quanto tempo, não lembro. Aí depois ele comprou uma carroça. Aí ele comprou uma chacrinha aqui, que hoje é a Vila Betela. Mas era um pedaço pequeno, né, Luiz? Você conhece. E ele foi morar lá. E lá minha mãe teve 14 filhos, 14 tudo na filhos. mesma casa. E casaram, saíram de lá todo casado. Todos Uhum. meus irmãos mais velhos. A minha irmã mais velha, era mais velha, uma irmã. Depois veio dois irmãos, depois veio mais três irmãs. Eu sei que nós era em 11 que criou e 3 que morreu. A sua... Lá naquela chácara. E ele plantou parreira. Ah, parreira. Parreira. Qual uva, você sabe não? Era uva jaque. Aí depois da chácara, ele começou, os filhos foram crescendo, trabalhava, tocava chacrinha, e meu pai comprou uma carroça. Aí aqui não tinha caminhão. Então vinha a mercadoria para as vendas, vinha tudo de Pinhal. Ah, de Pinhal. Meu pai ia buscar com a carroça e vinha, chovia muito naquela época, dava enchente, às vezes não podia nem passar, porque não tinha ponte, era pinguela para passar daqui para Pinhar, naquela época. E ele trazia mercadoria nas vendas aqui. Roberto Cacetari, tinha o Jonhola, o Bertonhola, naquela época, tinha acho que só 4 vendas. O resto não tinha nada aqui. Então ele Casa fazia, também muito pouca, a igreja era de tábua e não tinha muito pouca coisa. ele fazia então um trabalho de E aí transporte, ele de fazia abastecimento. transporte de lá para cá, né, de Pinhar para cá. E depois aí ele foi trabalhando, os filhos trabalhando, ele comprou uma chacrinha lá perto da Soves, lá para não lá da igrejinha de Cipriana lá, e plantou café, um pouco de café, um pedaço pequeno. E a chacrinha ali, ficamos ali. Aí nasceu todos ali e já morreu todos. Estou só eu de resto. Eu sou a última. E aí ficou na chácara.
E ele, quando ele não podia mais trabalhar com a carroça, aí os filhos que tocavam o cafezinho, tocava a parreira, ele vendia o vinho, né? Tinha a adeguinha dele lá na casa, perto da casa, que está lá até hoje a casa. E ele vendia o vinho, vendeu lá para, esqueci o nome, vendeu também para o Pagani. Vendeu primeiro, até era minha parente do Baço aí, esqueci do nome. E o Pagani depois começou a comprar o vinho dele. Aí ele ficava só em casa, meu pai. Ficou mais velho e os filhos tocou, né? O que era preciso. Aí, graças a Deus, cada um deles casaram, cada um foram na sua casinha e tocou a vida, tudo aqui em Andrades. E eu não reclamo de Andrades de jeito nenhum. Eu sou a última também, meu pai trabalhou, mas ele honrou o nome dele, porque ele era muito trabalhador, muito honesto, e deixou todos os filhos tudo encaminhado. Né? Você conhece, né, Luiz? Todos eles, né? E tem um filho que chama José Betela Filho. Tinha um que chamava Tomás, foi o último que morreu. E tinha 6 irmãs, 5 homens que criou, tinha os 11. E 3 morreu de pequenininho, eu não cheguei a conhecer. E a vida nossa foi essa. Deixa eu perguntar, sua mãe, ela veio de Brescia também, A não? minha mãe, ela chamava Elizabeth. E o sobrenome, Elizabeth, mas não sei o nome, não lembro mais. Auguste? Auguste, né? Isso lá. É bom estar perto, porque tem coisa que a gente... Pode falar, viu? Pode interromper. Ela chamava de nona, né, naquele tempo. Agora é vó, mas... E ela veio de Brescia também ou ela veio de outra região? Hein? Ela veio da mesma região que o marido ou não? Não, ela viveu até morrer com o marido. Não, ela veio, a região da Itália que ela veio é a Ela mesma do veio, marido? era da mesma cidade de Bércia, mas não vieram Não vieram junto. junto. Não. Deixa eu Eles perguntar. separado. Eles se conheceram aqui em Andradas. Ele já veio criado de lá. Deixa eu perguntar, ele veio por qual ferrovia? Ele veio pela estação ferroviária de São João ou da de Pinhal? Aí ele veio de São João, acho. Pela estação de São João? Eu acho que foi de São João. E ele nem passou na fazenda do pessoal Oliveira lá de São João, então. Ele veio direto para Andradas. Veio para Andradas. E fez a vida dele aqui em Andradas. Aqui criou os filhos e tudo na chacrinha lá, que hoje é... Pode falar. Ela fica repetindo. Não, tá certo. Tá certo, pode deixar falar. Não, tá certinho. É bem, a maior parte das Eu não pessoas- tenho mais o que contar. Não, mas acho legal. Eles não sabiam, meu pai e minha mãe não sabiam nem ler nem escrever. E essa adega, ela tá lá na casa ainda hoje? Quem? Essa adega que ele tinha, tá lá ainda nessa A casa? casa tá lá ainda, mas eles só reformaram, né? A adega não existe mais. Não, porque depois ele viu revenda, ele ficou sozinho, minha mãe morreu primeiro. Tinha nome essa adega? quê? Não. Tinha nome o vinho? Ou... Eles vendiam pro Pagani, né, lá de São Paulo. Então não tinha nome. Não. Pagani de São Paulo. Pagani é de São Paulo. Tinha adega aí na rua direita, o Pagani também, né? Então ele que abastecia todo o comércio de Andradas por carroça, trazendo Com as carroça, mercadorias. E ele tudo. trazia essas mercadorias da onde? Trazia de Pinhar. Do terminal ferroviário? Da E lá eles tinham um rancho na saída de Pinhar, até poucos anos ainda tinha. Que quando ia a Pinhar, eu via, falava aí que meu pai dormia. Aí quando chovia muito, não podia passar a carroça dentro do rio com a mercadoria, então eles tiravam toda a mercadoria de dentro da carroça, ponhava naquele rancho que era próprio para eles, os carroceiros, e aí esperava a enchente abaixar, aí tocava a tropa, eles falavam, né? Para passar para o lado de cá do rio. E aí eles passavam na pinguela toda a mercadoria, passavam para o lado de cá e punham na carroça para vir embora. Às vezes eles ficavam lá uns pares de dias parados lá, porque não podia atravessar o rio, né? Até que não abaixasse. Não podia tocar os animais pelo rio, né? Era o Rio Jaguari? Hein? É o Rio Era o Rio Jaguari. Jaguari. Deixa eu perguntar, e essa Mas mercadoria... depois fizeram ponte, tudo, mas demorou muito ainda, né? Eles sofreram muito, né, coitados. Essa mercadoria, ela vinha pela ferrovia de Eles São Paulo? Ela vinha da onde? Eles vinham, não sei de São onde Paulo? vinha, sei que tinha os depósitos em Pinhal. Pegava nos depósitos da Nos ferrovia. depósitos,
Nos depósitos da É de ferrovia de Pinhar, Pinhal. ele pegava no Ah. depósito de Pinhar. Entendi. Até as compras que comprava também para a família, que meu pai gostava de ter fartura em casa, tudo, era tudo de saco que ele comprava. Então, Então, quando ele trazia para os comerciantes, ele já, de lá ele comprava mais barato e trazia. Até agora eu lembro, agora que na Quaresma, ele comprava a caixa de bacalhau para a Quaresma inteira. Então, ele comprava lá em Pinhar. Açúcar, farinha, sal, tudo era tudo comprado de saco lá em Pinhal. então quem abastecia Andradas desses Aqui, gêneros, que nem sal, que vem tudo, de região de tudo Porto, era, de era Mar, tudo de lá. era tudo vinha pela ferrovia até os armazéns de Pinhal, e aí eram essas mercadorias do armazém de Pinhal que abasteciam o abastecia comércio, Andradas. abastecia Andradas. É verdade. Ah, entendi. Tem Interessante. Tem uma história também. Que eu a lembro, era só quatro vendas que tinha aqui. Que eu a lembro. Mas Porque tem uma história também, negócio do vinho, entendeu? Então, para comercializar o vinho, eles levavam o vinho nos barril de 100 litros e levavam até Pinhal, entendeu? Agora, quem comprava o vinho aqui em Andradas para levar em Pinhal é aquele que a senhora falou, o Pagani. O Pagani. O Pagani. Outro que comprava, agora eu lembrei. O primeiro que meu pai começou a vender era de Jacutinga. Que começou a vender o vinho quando ele começou a fazer. Era de Jacutinga. Família Tonini. Tá. Aí depois ele aumentou o vinho, né? E aí ele começou a vender, aí tinha uma possibilidade de vender para Pagani mais fácil. Aí ele começou a vender para Pagani. Esse Pagani é de São Paulo. Pagani de São Paulo. Mas tinha adega aqui. Ia de trem, então, depois que chegava na estação de trem, o vinho, depois que chegava na estação de trem de Pinhal, ele embarcava no trem e ia para São Paulo de trem, é isso? Ele ia para São Paulo. Entendi. Porque ele tinha aqui uma adega aí que ele recebia o vinho e ia, a uva. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Ele também transportava o vinho de outros produtores de vinho ou só transportava o dele? Ele transportava para outras pessoas também? O Pagani? Não, o teu pai. O meu pai não, era só o dele. Só o dele. E ele chegou a transportar café? Não. Não, também. Não, ele também vendia não? o café, era pouco, ele vendia aqui mesmo. Aqui mesmo? Tá. E aí os compradores que tinha aí, ele vendia aqui mesmo. A produção maior dele era vinho, então? Era vinho. E a carroça, né? E a carroça. Porque aí depois veio os filhos mais velhos e também era carroceiro, né? 3 foram carroceiros. Aí, quando os filhos começaram a ficar tudo formado, né? Aí lidava com a carroça, aí eles traziam. Então, meu pai já estava mais de idade, já ficava só tomando conta da chácara, da parreirinha ali dele, que ali a chácara inteira era a Vila Betela inteira era tudo parreira. Você tudo conhece? Jaque, tudo o Jaque. Hein? Tudo o Jaque. A Vila Betela é onde passa a ponte aí do 7 de setembro, à esquerda. A primeira vila que tem aí, à esquerda, não tem a Vila dos Virgem, Hermenegildo Donati? A do Hermenegildo Donati era meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha. E na esquerda, daqui para lá, era do meu pai. O que eu estou perguntando para a senhora era se tinha mais outro tipo de uva ou era só uva jaque mesmo? Era só uva jaque. Só uva jaque. Só vinho de uva jaque. Tá. Só essa parte do transporte aí é muito interessante, né? É que essa parte do transporte é a parte menos comentada. Não é? Porque nunca se vê falar dessa parte. Ele chegou a usar mula, não? Transportar em lombo de mula ou só carroça mesmo? Só carroça? A carroça dele ele puxava na adega ali do Pagani, né? Puxava ali. E para colher, a família era muito grande, já tinha os filhos, os netos, nora, tudo, então colhia, os de casa mesmo colhia, fazia colheita. Porque a chácara lá é pequena, né? O Luiz conhece. E festa? Eles faziam festas? Fazia. Como é que eram as festas? Como é que eram as festas que eles faziam? As festas? Era só no Natal. No Natal eu unia a família, né? Mas o resto não era que nem agora, que une todos, né? Junta toda a família. Primeiro não, era poucos. Era os antigos, os velhos antigos, era muito sistemático, né? Sim. Eles não gostavam de muita bagunça. Deixa eu perguntar, e tinha outros carroceiros sem ser seu pai, não? Tinha mais carroceiros. Você lembra algum nome dos outros, não? Depois teve um cunhado também que era carroceiro. E outros também, que eu não lembro bem, um chamava Ursulino de Barros também,
Foi carroceiro, mas eu mais não. Uhum. Nós éramos umas filhas muito seguras, nós não saíamos quase de casa, meu pai não deixava a gente sair, né? Escola teve pouca, eu tive pouca escola. Eles, coitados, não sabiam nem ler nem escrever. Uhum. Eu não tive muita convivência, então não sei muita coisa antiga. Tá certo. Nossa. Era só igreja Igreja, escola e casa. casa. Escola muito pouca, mas Uhum. mulher. Uhum. Os irmãos, dois tiveram até escola particular também. Meu pai achava que os homens tinham que ter estudo, mas as mulheres não, porque mulher era só serviço de casa. Mas graças a Deus, as mulheres também aprendeu, por gasto aprendeu, né? Ô, dona Júlia, só que as mulheres daquela época, elas eram muito prestativas. É. E elas cuidavam da casa e elas Cuidava costuravam, dos faziam doentes. todas as roupas da casa. Tudo, fazia? costuravam. Como que a mulher não participava? Mas meu pai não gostava, né? Meu pai achava que mulher não precisava. Portanto que ele foi dando, já comprando terra para os filhos. Cada um, quando casou, já foi com o seu pedacinho de terra, todos eles morando no pé deles. E que já morreram, né? Mas tem os filhos, neto. E eu também sou a última, mas eu tinha minha casa para me morar, né? Mas ele não achava que não precisava de muito de escola e nem muita coisa, as mulheres. Mas as mulheres é que valeu para eu ter o fim, né? Com certeza. Com E certeza. está valendo. E eu depois, eu fui a última, tenho só 2 filhos, um morreu com 57 anos e ela só. Mas ela que está cuidando de mim agora. Então, ó, Mas graças a quem Deus. participou da nossa entrevista aqui também é o Luiz Muteli, né? Luiz Carlos Muteli. A Elizabeth Furlan Barros, filha da nossa entrevistada, né? Você tem mais alguma história engraçada, pitoresca, algum caso que você queira complementar, contar, dona? Não tenho nada. Não. Então, é o seguinte, Não lembro de nada. eu vou encerrar a entrevista fazendo a seguinte pergunta para a senhora. Nós podemos usar essa entrevista que a senhora falou, a sua fala, essa entrevista com a sua imagem, para fins de estudo histórico? Essa entrevista ela vai para um site da Associação do Círculo Italiano e ela vai servir também para ser consultada por crianças das escolas. Vai ser um recurso didático, né? E você permite a publicação dessa entrevista nesse site que a senhora está fornecendo para a gente? Então, o que nós temos aqui é só agradecer muito a senhora por ter disponibilizado esse tempo e por ter partilhado toda essa sabedoria, toda essa sua memória conosco. Muito obrigado, viu? Muito grato, gratidão, viu? Não, eu que agradeço de vocês me entrevistar, mas